dia 11/5, nós daremos continuidade ao conteúdo da semana passada, que trata da medição de vazão de fluidos, né? Nesse caso, o nosso fluido é a água. Então, nós queremos saber qual é o volume de água que passa numa determinada seção do curso d'água, certo? Para isso, eu queria saber se vocês estão enxergando essa tela. Confirme para mim se estão enxergando essa tela. Aham. Então, a atividade, vocês conseguiram realizar a atividade? Experimento? Eu consegui. Quem fez? Eu, Guilherme. Eu, Stanley. Ana Clara. Eu, Kailane. Kailane. Lorena. Conseguiu, Lorena? Lorena. Bem, pessoal, eu queria que vocês abrissem as câmeras. Pode ficar descabelado, não tem problema não, porque eu quero saber se vocês estão presentes. E tem gente que está ligando, entrando na aula e não assiste. Vou ficar falando no microfone mesmo. Oi? Vou ficar falando no microfone mesmo. Manuela, essa Manu Silva Costa é a Manuela? Sim, professora. Oh, beleza. Não, então tá bom. Eu vou continuar a explicação aqui. Então, a gente pode realizar a medição de vazão em pequenos cursos d'água, né? Também podemos medir a vazão, que é o volume de água que passa, em uma determinada seção, conforme vocês fizeram no experimento. Conforme vocês fizeram no experimento em casa, né? Então, vocês utilizaram lá uma vasilha de volume conhecido, né, de 2 metros, o cronômetro para calcular o tempo necessário para preenchimento do volume de água dessa vasilha, e a calculadora, né, para calcular, para fazer esse cálculo, para fazer o cálculo da vazão. Então, na letra A, vocês precisavam transformar 2 litros em metros cúbicos por segundo. Eu quero saber qual foi a resposta encontrada. Lembrando que para cada 1 metro cúbico, a gente tem 1.000 litros d'água. Qual foi a resposta? 0,0002. Isso. Então, vocês fizeram a transformação de 2 litros para metros por segundo. A letra B era para fazer a primeira medição na torneira, né, da sua casa, e anotar o tempo em segundos, né? Isso aqui era só para testar o experimento. Depois vocês deveriam fazer isso 6 vezes, anotando o tempo gasto para preenchimento da vasilha de 2 litros durante 6 vezes, né? Qual foi o tempo? Vocês devem ter anotado. Calcular a média dos tempos observados. Qual foi a média dos tempos observados? A minha foi 19. A minha foi de 8. A minha foi de 8. Não, não tem problema, vai variar mesmo. Quanto que foi? 19,19 19 o quê? segundos. Segundos, né? Uhum. E a sua, Kailane? Então, a minha foi de aproximadamente 8. 8 segundos. 8? Porque vai variar vai variar o tipo de torneira, né? Tem A minha média também foi de 8. Que flui mais, tem torneira que flui menos. Então, mas o importante é que você, como é que fala? Você consolidou o conceito de vazão, né? Que é um volume que passa numa determinada área em determinado tempo. Então, depois que você conseguiu medir o volume em metro cúbico, o tempo em segundos, você deveria calcular a vazão, né? Que é a vazão expressa em
no caso aqui, metros cúbicos por segundo. Então, era só dividir o volume pelo tempo médio, né? Certinho? Tranquilo? Bom, o passo seguinte foi para vocês realizarem aí, bom, esse primeiro método aqui foi explicado na aula anterior, é o método volumétrico, né, de medição de vazão. Se você tem pequenos cursos d'água, pequenos riachos, você pode fazer um pequeno barramento com sacos de areia, para poder verter a água por um único orifício. Então, você consegue, com tranquilidade, verificar a vazão que está passando naquela seção. Aí, a gente tem um outro método aqui de medição de vazão. Como eu falei na aula anterior, nós vamos conhecer 3 métodos. Então, o primeiro é o volumétrico, né? O segundo é o método utilizando o flutuador. Então, imagine uma seção molhada de um curso d'água, e nesta seção passa um determinado volume de água por unidade de tempo. Para conhecermos este volume de água, é necessário calcularmos a área molhada, ou seja, a área que está sendo ocupada por um volume de água. Chamamos esta área de seção do rio. Assim, calcule a área da seção abaixo. Observe que dividimos a área em 5 pequenas áreas. Faltam esse aqui. Para facilitar o cálculo da área total. Então, essa aqui era a figurinha que eu passei para vocês, né? Então, eu tenho aqui, ó, uma seção do rio, né? Onde essa seção está ocupada por água até aqui, até nesse nível, certo? Nós precisamos calcular essa área, né? Primeiramente. Então, o que que eu fiz? Eu dividi essa seção, passei uma corda de um lado e do outro, conforme vocês viram no vídeo, né, que eu pedi para vocês assistirem, um vídeo bem simples, mas importante. Então, passa-se uma corda de um lado ao outro, amarrada numa estaca, dividimos essa área em 5 partes, cada parte 1 metro, tá aqui. E depois entramos dentro da água e fomos medir a profundidade. Então, essa área molhada vai ser a largura vezes a profundidade. Como nós dividimos verificamos essa profundidade 5 vezes, né, de 5 áreas, a gente tem como calcular a área individualmente e depois somar tudo para saber a área total dessa seção molhada. Então, na área 1, eu cheguei a resolver com vocês, a gente pode observar que ela forma um trapézio, né? Então, a figura formada aqui, ó, que a gente tem 20 centímetros de profundidade, 60 centímetros de profundidade, 1 metro de altura. Então, o que que acontece? Como é que é a área 1? Então, a área 1 é um trapézio. E a gente foi calcular a área do trapézio da seguinte forma. Então, a base maior, quanto que é a base maior dessa área? É 60, 0,60. Exatamente, 0,60, por quê, Guilherme? Explique para nós. Porque tem que transformar, porque tá em centímetro. Tá em centímetro ou tá em metro? Está em centímetro aqui, né? Mas a Centímetro. altura está em metro. Como a vazão é expressa em metro cúbico, a gente tem que trabalhar com metro. Então, 60 centímetros vai ser 0,6 metros, vezes, É mais. mais a outra altura, a base menor. Quanto que é a base 0,2 menor? 0,2 metros, certo? Fechamos. Só que entra atrasado desconcentra a gente toda hora. Fechamos, então, o parêntese, dividimos essa base maior mais a base menor, dividimos, não, multiplicamos pela altura. Quanto que é a altura? 1 Quanto que é a metro. altura? 1 metro. 1 metro.
1 metro. Dividimos esse resultado todo por 2. Então, qual foi o resultado aí que nós tivemos? Pera, deixa eu fazer aqui. Railane, qual foi o seu resultado? Uai, você já não fez, Guilherme? Sim, mas eu não lembro. Fiz há 2 dias Peraí, atrás. vou ver aqui no meu caderno. Quanto que deu o resultado? Peraí. O meu deu 2,66 metros quadrados. Então, veja bem. Se você multiplicar aí Dá 0,8 dividido por 2. 0,6 mais 0,2 é igual a 0,8, certo? Multiplicado por 1, 0,8. Dividido por 2 dá Dá 0,4. 0,4 o quê, pessoal? Não, pera. Né? Li errado. Então, 0,4 o quê? Qual que é a unidade? Metros cúbicos. Pera, será que eu fiz errado? Oh, meu Deus. Ó, 0,6 mais 0,2 dá 0,8, certo? Multiplicado por 1, que é a altura, né? Que esse é 1 metro aqui, ó. Vai dar o quê? 0,8. Dividido por 2, 0,4. Qual unidade? Ah, tá certo, professora. 0,4 mesmo. Mas o quê? Qual que é a unidade, Carlane? Metro cúbico. Exatamente. Então, ó, metro mais metro vai dar o quê? Metro quadrado, né? Metro quadrado vezes... Metro mais metro dá metro, né? Perdão. Vezes metro quadrado, metro cúbico. Metro mais metro dá metro, vezes metro dá metro quadrado. Nós estamos falando em área. Então, metros quadrados, metros Eu quadrados. esqueci de colocar. Professora, mas tá certo na resposta do metro quadrado mesmo. Certo. Aí nós passamos para a próxima área. Vamos lá. Deu 0,64. A próxima área, quanto que é a segunda área? Vai ser o quê? 0,68 mais 0,60 mais vezes 1 0,60 vezes Dividido 1 por 2. vezes 1 dividido por 2. Quanto que dá? 0,64. 0,64. Né? De novo aqui, só mais essa vez aqui. A quarta área, perdão, a terceira área seria essa areazinha aqui, né? Qual que é a base maior dela? Olha, 0,68, 0,65. Qual que é a base maior? É 0,68. 0,68. Qual que é a base menor? 0,65. 0,65. Certo? Vezes a altura, que é igual para todo mundo, dividido por 2. Quanto que dá? Vocês sabem? 1,33 dividido por 2. 1,33 dividido por 2 dá quanto? 0,665. 5, né? Isso. Então, aí você vai fazer para a área 4 e a área 5. Quanto que deu a área 4? 0,615. 0,615. 0,61, né? O quê? Metro quadrado. Eu esqueci Área de colocar aí. 5. Área 5 deu quanto? 0,34. 0,34 metro quadrado. Eu não vou fazer porque vocês devem ter feito todo passo a passo. Então, eu tenho a área total, a área molhada dessa seção do rio, são quantos metros quadrados, equivale a quantos metros quadrados? 2,66 metros quadrados. Confere, pessoal? Um de vocês?
Sim. Meu Deus. né? Por isso que eu falei isso no começo. Eu pensei que já era o resultado final. Certo. Eu não estava. Não, então esse aqui é o resultado final, né? 2,66 metros quadrados. Então, veja bem, olha, essa área molhada aqui tem 2,66 metros quadrados. Como que eu alcancei esse resultado? Medindo a largura pela profundidade, certo? Então, já temos um elemento para calcular a vazão pelo método do flutuador. Então, essa aqui era a tarefa de vocês da aula passada. Nesta aula de hoje, nós vamos medir a velocidade com que o flutuador passa nessa sessão. Então, vou postar para vocês, só um minutinho, que eu vou colocar lá no Moodle. Medição de vazão, flutuador. Então, eu vou pegar e colocar. Professora, Oi? na 3 aí da. É 66. Só um minutinho. Não é 65. Que eu tenho que transformar aqui a aula em PDF, colocar em PDF. Certo. Aqui, só um minutinho, Cariane. Verifica aí se vocês têm acesso à atividade medição de vazão, flutuador. É essa que nós vamos trabalhar agora. Consegui acessar aqui. Certo, então eu coloquei aqui a mesma figurinha, né? Vocês calcularam a área, então vocês vão preencher essa tabelinha aqui com as áreas que vocês calcularam anteriormente. A Caliane falou que tá errado, Caliane? Deixa eu ver aqui. Resultado. Caliane? Oi, professora, é na A3. É 66. Não é 65, o resultado 66? final. É 0,66 metros quadrados. Isso. Então, dá 2,65, né? Isso, né? Certo. Bom, 2,6.
aproximadamente. É o importante a primeira e segunda casa, tá? A gente faz uma aproximação. Então, esses valores de área que vocês encontraram aqui, vocês vão passar para a próxima, para a próxima planilha. Deixa eu só colocar visível aqui a próxima planilha. Isso. Então, essa planilha aqui é que nós vamos usar para calcular a vazão pelo método do flutuador. Então, a gente já tem as áreas, a área de 1 a 5, porque nós fracionamos a seção molhada, né? Agora, nós vamos calcular a velocidade com que o flutuador passa na seção, não é isso? Como é que nós vamos calcular essa velocidade? Aí é o item 2, calcule a velocidade do escoamento superficial no trecho do rio. Então, no nosso exemplo aqui, eu coloquei para vocês lançarem o flutuador 10 vezes. Lá no vídeo, ele fala para fazer 3 vezes. Então, para a gente ter uma maior aproximação do que nós estamos fazendo, nós precisamos calcular um número maior de vezes, né? Então, a gente tem T1 a T10, e nós temos aqui 5 velocidades, né? Então, o que eu sugiro para vocês? Calcule o tempo médio, né? O tempo médio para a gente fazer o cálculo da velocidade média, tá bom? Então, qual que entenderam aqui? Qual que vai ser o tempo médio? Você vai somar todos esses tempos e dividir por 10. E anotar aqui, ó, tempo médio. Tempo médio. Qual vai ser o tempo médio, pessoal? Toma aí para nós. Vamos lá, pessoal? A galera presente aí, nós temos 14 alunos hoje. Uma pena que a gente não tem todo mundo, né? Porque isso aqui vai ser questão de prova. Mas eu não posso fazer nada. Se o aluno não se interessa, está matando a aula, achando que é só fazer atividade, né? Copia a atividade do colega e manda. E eu queria pedir uma coisa para vocês, pessoal. Vocês estão assistindo a aula. Se vocês passarem o exercício completo para o aluno, vocês estão fazendo um desserviço. Por quê? Porque o aluno que só copiar a sua atividade para postar, para cumprir um praxe, né, na nossa aula, esse aluno, você vai estar prejudicando ele muito, porque ele vai estar copiando, não vai entender, né, você entendeu, e a hora que eu aplicar a prova, a gente vai ver quem que entendeu e quem não entendeu, quem copiou só, entendeu, vai ser prejudicado, porque as provas são diferentes, elas são parecidas, que são iguais, né, elas parecem iguais, mas no final são diferentes. E depois que passar essa fase de ensino remoto, a gente vai estar fazendo verificações de aprendizado presencial, né? Aí a gente vai ter problemas com quem só copiou para cumprir a exigência mínima da presença, né? Porque tem gente que não participa por conta disso. 4,66. Certo. Quanto deu, pessoal? Guilherme respondeu, os demais. 4,66. Stanley, ver quem tá. As Marias Sim, Eduardas. deu isso. Daniel, Fernanda, Maurena, Manu, conseguiram fazer? Maria, Stanley, Cauã, Matheus. Cadê o Matheus? Matheus, você tá aí? Ai, porque tem muita gente lá embaixo. Ué, Matheus entrou aqui agora, eu não estou vendo ele. Matheus?
Deu 47,5, não, Guilherme? Ah, tem que dividir por 10, né? Por 10. Eu coloquei 47, sim. deu 46,66 no meu. Mas tu dividiu? Por 10. 47,75. Eu vou somar de novo. O meu. O meu deu 4,75. Vou somar de O novo. meu Pera. também. Quer vender aquela coisa? Eu terminei, eu falei, não, faça isso que eu vou segurar. Vou segurar com o papai, o papai quer vender. Hoje, qualquer coisa, eu alugo um avião. Alugo por hora. Aqui, 4,75. todo mundo conseguiu 47,5, fazer? tá certo. É 4,75, eu somei errado. Isso. 4,75. O quê? A unidade. A unidade? Nós estamos falando aqui unidade, pessoal. Segundos! Segundos, yes. Qual é a distância do ponto A para o ponto B? A gente tem aqui, ó, o ponto A, ponto A, e nós tivemos o ponto B. Essa distância, peraí, deixa eu pegar uma fita aqui. Ó, qual que é a distância entre... Então, ele mediu, o correto seria a gente fazer 2 medições de seção, né? No caso aqui, a gente está fazendo a medição só de uma seção. Vamos supor que sejam iguais, né? Aqui o ponto A igual ao ponto B. Qual que é essa distância aqui? Qual que é a distância que ele utilizou para medir, pessoal? Quem lembra? A corda A e corda B. Lembra? Qual foi a distância que ele usou? Não. Hã? Não. Que seria o ΔS, né? Nós temos a distância que ele usou aqui foi de 10 metros. O ΔS dele, o espaço, né, que ele mediu, foi de 10 metros, certo? Agora, com essas informações, você já consegue calcular a velocidade, né? Qual seria a velocidade, pessoal? A velocidade? Velocidade média. Pera, ΔS é o quê? ΔS sobre ΔT. Ah, sim. O meu deu 2,105. Bem assim, mais ou menos. Como que você fez, Stanley? Como que você fez? Eu coloquei o 10, pelo menos 10 sobre 4,65. Então, a velocidade média é isso mesmo, é o tempo final menos o tempo inicial, perdão, o espaço final menos o espaço inicial. O espaço inicial é 0, e o espaço final é 10, são 10 metros. 10. Então, 10 menos 0 vai ser 10, né? E aqui a gente tem o tempo médio. Então, calculando a velocidade aí, a gente tem, então, 2,1 metros por segundos, certo? Então, aqui, essa é a nossa velocidade média. Agora, vocês vão pegar essa velocidade média, trazer ela aqui para cima, para esse quadro,
e calcular a velocidade média vezes a área 1, encontra vazão 1. Velocidade média Perde o vezes a área microfone. 2, encontra vazão 2. Depois que você fizer isso 5 vezes, você vai somar a vazão total do flutuador, utilizando o método do flutuador. Ok? Então, essa atividade vocês vão fazer, terminar de fazer daqui a pouco. Então, mas Professora, calcula só a área 1 vezes a velocidade média, para a gente fazer aqui. o delta S é a área. É a área, é a distância. Lembra Sim, que e lá a no trecho do velocidade. rio, deixa eu pegar aqui a aula anterior. Só um minutinho, Guilherme, deixa eu ver se eu acho aqui. Vou mostrar uma figura para vocês. Mostrar a figurinha da aula anterior. Estão vendo essa figura aqui do flutuador? Conseguem ver? Pessoal? Bugou. Sim, Sim, sim. Sim, né? Então, olha só, aqui a gente tem a faixa do rio. Então, como que a gente escolhe isso? Eu falei na aula anterior. A gente escolhe uma área mais retilínea possível, sem muita pedra, uma área que a gente possa representar bem. A gente passa uma corda na largura das margens do curso d'água, de um lado da margem direita para a margem esquerda, né? Então, eu tenho a corda número 1, ando, caminho 10 metros abaixo, a jusante, né? O rio está nesse sentido aqui, e prendo uma outra corda nas estacas, fazendo a área 2, a área molhada 2, tá? Só que no nosso exercício, nós estamos calculando só uma área molhada, não tem problema. O importante é que o flutuador, ele vai representar o movimento que a água passa por essa seção. Então, eu joguei um flutuador e vou observar ele, o comportamento desse flutuador, num espaço de 10 metros. Então, eu lanço o flutuador aqui acima da corda número 1. Quando ele for passando debaixo dessa corda, eu aciono o cronômetro e verifico quanto tempo ele vai gastar para chegar na corda 2. Eu faço isso várias vezes. Eu jogo o flutuador mais para a margem esquerda, depois eu jogo no meio, depois eu jogo ele na margem direita, jogo mais ou menos aqui na faixa intermediária entre o meio e a margem. Eu faço isso várias vezes e meço esse tempo. Por quê, pessoal? Porque a água, ela tende, o curso d'água tende a ter uma velocidade maior no centro, no meio do rio. Nas margens, por influência do atrito que a vegetação, as margens oferece ao fluido, a água, né, no caso, ele vai diminuindo a velocidade nas margens, né? Então, a gente tem uma redução da velocidade nas margens e um aumento da velocidade no meio. Por isso que, para a gente pegar todo esse comportamento do rio, nós lançamos ele várias vezes, 10 vezes, né, em posições diferentes, para ver como é que é o comportamento do flutuador. Então, nós calculamos o tempo médio e o espaço é esse espaço de 10 metros que nós estamos estudando, esse circuito aqui de 10 metros. Então, a variação do espaço é 10, dividido pela variação do tempo, que no caso de vocês é 4,75 segundos. Nesse aqui, ó, ele também usou a variação do espaço 10 metros, e no caso dele, ele dividiu pelo tempo, né? Então, 10 dividido por 20 deu 0,5 metros por segundo, tá? Entenderam? Tranquilo? Sim, aham. Então, agora, de volta lá para o nosso exercício.
Então, com isso, vocês conseguem calcular a vazão pelo método do flutuador. Vocês podem ganhar dinheiro com isso, viu, pessoal? Prestando esse tipo de serviço, indo no campo, fazendo medição de vazão para as empresas. Enfim, um técnico de controle ambiental consegue atender isso aqui com muita tranquilidade. Aí, quando você vai no campo, normalmente você não mede só a vazão, você já coleta a amostra de água, leva para o laboratório, então faz a verificação do aspecto quantitativo, que é a vazão, e do qualitativo, que é a qualidade da água. Se você não tiver condições de fazer igual a gente faz aqui, você paga para fazer a análise igual a gente tem em laboratórios por aí, né? Laboratório da UFT, você chega com a amostra de água lá, numa caixa de isopor, atendendo todos os protocolos, né, de coleta, que eu acho que vocês já aprenderam aí com o professor Marcelo, como é que faz a coleta de água, como é que acondiciona ela até chegar no laboratório. Então, todos os procedimentos para a coleta de água. Então, o laboratório particular, o laboratório da universidade, cobra uma taxa para fazer a análise da água. Você já tem duas informações, a vazão e a qualidade da água. Na verdade, esse conteúdo de medição de vazão é um conteúdo que não está claramente definido na ementa de vocês. Mas eu acrescentei essa aula, por quê? Porque é inadmissível um técnico de controle ambiental saber fazer coleta para análise de água e não saber fazer uma medição de vazão por métodos simples como esses aqui, né? Molinete, volumétrico e até o flutuador. Então, esse aqui não tem como fazer gestão se não fizer a medição, saber a quantidade de água, né? Nós estamos reformulando o PPC de vocês, e isso já vai estar no novo PPC, tá? Bom, agora a gente vai usar o método do molinete hidrométrico. Vocês estão vendo a minha imagem aqui? Sim? Aham. Tá. Então, olha, estudamos o método do volumétrico, método do flutuador. A gente chegou aí, vocês vão chegar aí no volume, numa vazão total. Eu queria saber só na área A, porque vocês vão fazer as outras. Área A, que é, quanto que deu nossa área A? 0,4, né? 4, Metros eu falei com o quadrados. microfone desligado. Vezes a velocidade média, que no caso nós encontramos aqui, que é 2,1. Então, qual seria a vazão, né, nesse trecho? Então, aqui a gente tem... velocidade sobre área ou área sobre velocidade, que eu já esqueci? Multiplicado, a vazão pelo método do flutuador. Aqui é a fórmula, ó. A área vezes a velocidade, tá? É diferente do volumétrico lá, que você pega o volume e divide pelo tempo. Aqui não, aqui você faz a área vezes a velocidade, tá? Então, você tem a área 1, você tem a velocidade 1, que na verdade é a velocidade média, né? Então, aqui deu 0,4, opa. metros quadrados vezes, quanto que deu a velocidade aí? 2,10, o quê? Metros por segundos. Então, qual seria a vazão aqui, no nosso primeiro trecho? 0,4 vezes 0,84. Exatamente. Então, seria 0,84, o quê, pessoal? Que unidade? Metros cúbicos, mas não tem que transformar para metro cúbico. Quadrado. Não, nós temos aqui metro quadrado vezes metro. Metro. E uma multiplicação, como que a gente faz com os expoentes de potência? Soma. Então, aqui será metro cúbicos
por segundo. Então, a gente tem aqui a primeira vazão, a vazão no primeiro trecho. Aí a gente vai fazer isso para todos os trechos. O que vai variar aqui, no caso, são as áreas, né? E no finalzinho, a gente tem aqui uma vazão total, tá bom? Então, opa, meus fones caíram. Então, esse aqui é o final da atividade, vocês vão terminar de fazer, ok? Tranquilo até aqui? Aham. Sim. Então, agora a nossa próxima atividade é aprender a usar o molinete hidrométrico. Eu coloquei aí um link de um videozinho, bem pequenininho, só 2 minutos e meio. Só para vocês visualizarem. Vocês conseguem assistir? É bem rapidinho. Coloca aí no YouTube. Pode ser? Eu acho que eu não consigo mostrar ele aqui. Consigo? Agora? Eu consigo. Será que eu consigo mostrar aqui o vídeo no YouTube? Consegue. Então, deixa eu ver Acho que aqui. sim. Aperta aí, tenta aí. Ou copia o link e cola no Google, tanto faz. Ah, tá. Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Aí não aparece aqui para mim o vídeo. Como é que eu faço, hein? Não deu certo. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês assistem aí esse videozinho. São 2 minutinhos. E a gente volta para a atividade, tá bom? Tranquilo? Assiste aí, coloca aí no celular de vocês e verifica aí, só para vocês conhecerem como é que é que é o molinete. Tá. Mano, tá aberto o microfone. Ai, que barulho é esse?
Voltou, acabou. Ouviram aí? Assistiram? Ana Carolina tá perguntando ali, Guilherme, por que eu falo seu nome o tempo todo? Aonde, gente? Ana Carolina, a sua filha, Aguiar? É. Ah, Mãe, por que você fala Guilherme o tempo todo? Eu falo, não, porque o Guilherme é o representante da turma. Eu tenho que pegar no pé dele mesmo. ah, É, ele que pega no pé dos professores, né? E aí, conseguiram assistir o vídeo? aham. Certo. Então, Eu vou consegui, mostrar. pelo menos. Assistiu? Moçada, agora eu vou mostrar para vocês o molinete. Estão me vendo? Aqui, ó. Eu tenho aqui, deixa eu ver se a câmera está melhor. Esse aqui é um molinete, micro molinete, ó. Vou mostrar ele todinho para vocês, estão conseguindo ver? Então, quando eu vou fazer medição de vazão, a gente iria fazer lá no Rio, é o mesmo micromolinete do filmezinho que vocês viram lá. A gente coloca ele assim, ó, em pé. Não tô Todo mundo vendo. tá me vendo? Eu não tô vendo. Não? Eu tô vendo só a tabelazinha. É na câmera dela. É na minha câmera. Eu tô. Ah, tá. Deixa eu tirar. Certo? Tá, consegue ver, Stan? Sim. Aí Sim, aqui, ó, tá. quero mostrar para vocês. Agora eu tô vendo. Vocês bem pertinho. Ó, aqui dentro desse molinete, ó, tem uma hélice. Estão vendo? Uhum. Tá vendo a Aham. hélice? Sim. Então, o que que acontece? Eu coloco o molinete na vertical, no corpo d'água. Aqui tem uma régua. Não sei se dá para ver aí pertinho, ó. Tem uma régua. E aí, nessa régua, eu utilizo para medir a profundidade. E aqui dentro, ó. E tem um microfone aberto aí que a pessoa está estudando outra coisa. Então, pessoal, esse aqui é o Para. micromolinete Fone. do desenho. Vixe, Maria. Agora ligaram um liquidificador. Ah. Quem será? Deixa eu trancar os microfones aqui. Aonde, gente? Não tô ouvindo, não, Ana professora. Clara. Ixi. Espera aí. Era eu, desculpa, Ana Clara, era o meu tutorial aqui, meu. Desculpe, gente. Voltando aqui. Pessoal, era o meu vídeo aqui que estava fazendo barulho, desculpa aí, viu? Jogar a culpa em vocês. Então, veja bem, ó, o que eu quero para vocês? Mostrar primeiro o que é um molinete, micromolinete. Aqui nessa ponta, ele tem um dispositivo, ó, um reloginho. Então, o que eu faço? Eu encaixo aqui, ó. Eu encaixo. E aqui vai apresentar o número de rotações, no caso desse aqui, vai me dar já a vazão. O número de rotações que a água passa por aqui, ó, quando eu coloco isso aqui dentro da água, deixa eu ver aqui. Quando eu coloco isso aqui dentro da água, a água vai rodar essa hélice aqui, ó, muitas vezes, certo? E o número de rotações aqui é lido por esse equipamento aqui, certo? Então, vou colocar aqui no molinete, que ele é um instrumento caro. Agora eu posso fechar a câmera para mostrar para vocês
como que nós vamos fazer a atividade. Ainda não é essa. Essa aqui. Então, veja bem, vocês assistiram um vídeo, né? Já tem a área calculada da seção molhada, dessa seção molhada. Agora, nós vamos utilizar o molinete para fazer a medição de vazão, que é bem mais rápido, mais simples e mais eficiente. Mas quando a gente não tem um equipamento igual esse, que custa 15 mil reais, a gente tem que usar o flutuador mesmo, a garrafinha com água, igual vocês fizeram no exercício anterior. O que o molinete faz? Nós temos vários modelos de molinete. Normalmente, o molinete, ele vai medir o número de rotações da hélice quando a água passa. Quem já brincou de catavento, já brincaram de catavento? Quando a gente coloca o catavento contra o vento toca a hélice, né, do catavento. Do mesmo jeito ali no molinete. Quando a gente coloca aquela hélicezinha contra o fluxo da água, o que acontece é que a água faz aquela ventoinha, aquela hélicezinha rodar. E essa rotação, ela é contada por um reloginho. Por isso é que nós chamamos de pulso. Quantos pulsos por segundo o molinete leu? Quantos pulsos, quantas rotações a hélice do molinete leu naquela seção? Então, a gente chama aqui, ó, de P, os pulsos, ou é a mesma coisa que rotação da hélice do molinete. Então, quando o fabricante faz um molinete como esse aí, perdão, quando o fabricante fabrica um molinete como esse aí, ele calcula, ele entrega junto com o equipamento a equação, porque essa equação aqui foi aferida em laboratório, sob todas as condições de controle, com todas as condições de controle de um canal. Então, esse P aqui é o pulso que a gente vai utilizar aqui na equação para calcular a velocidade da água. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o meu molinete em 5, naquelas seções, né? Eu coloquei o molinete aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma figurinha aqui. Eu coloquei o meu molinete aqui no meio da primeira seção e medi a velocidade 1. Então, quando eu coloquei o molinete lá no meio da minha primeira seção, eu li 43 pulsos, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui, para calcular a velocidade 1, e vou substituir aqui, onde tem, na primeira seção minha, ou seja, o primeiro pulso foi de 43, e vou fazer o cálculo dessa equação, certo? Lembrando primeiro que a gente resolve o que está entre parênteses, depois é que a gente vai resolver o que está entre as chaves, certinho? Vamos lá? Vamos fazer esse cálculo aí? Eu vou aguardar vocês. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Sim, vou fazer o cálculo. Faça aí o cálculo da primeira velocidade.
Professora, a senhora tirou do cálculo. Oi? A senhora tirou do cálculo. Ah, você, mas tá bom. Vou Ah, tá, deixar eu tenho a esse atividade, aqui. tá, deixa. Tem, é por isso que eu estava tirando. Mas tranquilo, vou deixar ela aparecendo aí para vocês. Quando vocês terminarem, me avisem aí, me dê o resultado. Professora, vai dar um número grande, assim, 0 ponto alguma coisa, tipo, Vamos fazer juntos, um então. número bem extenso. Quanto que é 43 dividido por 40? Qual o valor? 1,075. Certo. Agora você multiplica isso por 0,267018,086. Sim, eu fiz. Deu quanto? 0,2870444. Certo, correto. Deu um número muito. Certo, não, tem que usar todos esses números, viu? Agora você vai somar com o restante lá, 0,004,877. Deu quanto? O meu 0,2911473001. Isso. Então, você pode anotar aqui, né, o seu resultado. Todo mundo chegou nesse resultado, pessoal? Aham. O meu não deu 001, porque eu tô na calculadora e não deu isso. Na calculadora científica. Ah, tá. Mas deu Eu fiz no celular 0,29? aqui, mas. Deu 0,291147,3. Tá ótimo. Então, pode usar só o 0,29, né? Opa, isso aqui é do flutuador. Esse aqui é do flutuador, eu tô variando aqui. É aqui, ó. Então, eu tenho a área lá, né? A nossa área é 0,4. Vou copiar ali em cima. 0,4 metros quadrados. Coloca aqui. Aí, a minha velocidade agora deu 0,2911 metros por segundo. Qual vai ser a vazão? Vezes 0,4. Qual vai ser a vazão? Peraí. É vezes ou dividido, professora? É multiplicado. É vezes. Ah, tá. Ah, a senhora saiu. Volta o resultado. 0,29. Dá 0,11644. Isso, Isso, 0,116, eu achei. exatamente. Tá bom, tá ótimo. Metros, o quê? Cúbicos Por segundo. segundo. Ok, então aqui, ó, vocês obtiveram o comportamento do fluxo desse fluido, que no caso é a água, numa determinada área. Então, 0,11 metros cúbicos por segundo. Para a gente saber como foi isso em toda a área, aí você vai fazer a mesma coisa. Coloca o molinete de novo
no meio da seção número 2, né? Você repete isso 5 vezes. Você coloca o molinete no meio da seção aqui, número 3, no meio da seção número 4, no meio da seção número 5. Você vai obter 5 velocidades, certo? Por quê? Porque vai variar o pulso. Né? Na seção número 1 são 43 pulsos, na seção número 2, 45, na seção número 3, 47, e assim por diante. E vai usar a equação do fabricante do molinete, substituindo apenas aqui, ó, o pulso, né, que foi dado aí quando a gente adquire o molinete. Então, após a aplicação desses cálculos todos aqui, você vai obter a velocidade. Você já conhece a área, traz essa velocidade para cá e calcula a vazão. No final, você vai fazer o somatório dessa vazão e vamos ter, então, pelo método do molinete hidrométrico, a vazão que passou naquela seção que nós observamos, nessa seção molhada, tá bom? Então, pessoal, essa é a atividade de hoje. Vocês devem terminar o cálculo, né, e postar ainda hoje a atividade, que é a atividade do dia 11, tá bom? Eu já fiz com você os exemplos, né? Uma pena que tanta gente entrou atrasado, sabendo que nossa aula começa às 9 horas, eu já dou 1h30 aí de oportunidade, né? Não sei qual o motivo, as pessoas estarem entrando atrasado, mas vocês precisam se organizar para não pegar a aula no final, e nem no meio, tem que começar às 9 horas, tá bom? Então, essa é a atividade de Professora, hoje. quer entregar mesmo ainda hoje? Yes. Ah, tá. Tá bem. Tá bom, Stanley? É porque eu vou dar até Ok. meia-noite. Até meia-noite para vocês Ok. entregarem. Porque tá facinho, Stanley. Nós já fizemos aí, ó. Falta Sim. pouquinha coisa, né? Ah, é? Tá ok, tá ok. Calma. São... Tá muito difícil para hoje? Eu vou mudar lá no Moodle para quarta-feira, tá bom? Pode ser, professora. Vou dar uma chance para esses atrasados. O problema é que eles estão ficando mal acostumados, né? Editar, configurações. Quarta-feira vai ser dia 13, né? Isso. Tá bom assim? Mudei. Quarta-feira, no máximo, tá? Tá bom? Certo. Agora, para finalizar, eu quero que vocês, como a gente foi resolvendo as questões, eu creio que não tem dificuldade nisso aqui. Aí já tem uma outra atividade para o dia 25, que eu vou colocar aqui para vocês. Professora Mar, né? Não, mas eu acho que não é tão difícil. Essa atividade aqui é valendo uma nota também mensal, né? Vocês conseguem ver essa atividade aqui que eu postei agora? Sim. Certo. Uhum. Como é que é essa atividade? Vocês vão dividir em 6 grupos, né? Vou colocar aqui 6 grupos, dividir a turma em 6 grupos de 5 pessoas, reformular aqui de 5 alunos, e realizar a pesquisa sobre os estudos de caso nos temas abaixo. Então, o grupo A vai pesquisar sobre projeto, né, tem que ser um estudo de caso, de despoluição de rios no mundo, um único projeto, tá?
O grupo B vai pesquisar um projeto de despoluição de rios no Brasil, um estudo de caso. O grupo C também vai fazer o mesmo. Então, esses dois grupos aqui precisam interagir para dizer qual que é o projeto que um vai fazer e qual é o projeto que o outro vai fazer, porque senão os dois trabalham o mesmo projeto, tá bom? O grupo B com o grupo C precisa se falar. O quarto grupo vai pesquisar um projeto de recuperação de nascentes em rios de áreas, de nascentes de rios de área urbana, em área urbana. Então, um rio que passa dentro da cidade, um rio que passa na área rural, o grupo E, tá? São ambientes diferentes, a área urbana, igual a gente tem aqui, o Parque César Mar, é um rio que tem um trecho dele urbano, né? O Córrego do Prata é um rio totalmente urbano, porque a nascente e a foz dele é no meio urbano, né? Agora, um rio rural é um rio que tem a sua área todinha no meio rural. E o grupo F vai pesquisar um projeto de recuperação de costas, taludes, áreas íngremes, né? Então, essa aqui é a tarefa. Pesquisou, encontrou os projetos, o grupo vai fazer uma discussão, preparar slides para serem apresentados no dia 25/5. Tá? Lembrando que os slides devem ser encaminhados à professora um dia antes da apresentação, dia 24/5. O trabalho Nós vamos apresentar. vale 3 pontos e a nota é individual, tá bom? Dúvidas? Pode falar. Professora, a gente vai apresentar aqui. Isso. Você vai me mandar o slide, vai fazer a sua apresentação oral e eu vou acompanhar pelo slide daqui. Tá bom? Entendi. O trabalho é em grupo, mas a nota é individual. Certo? Precisa estar com a câmera ligada? Nessa hora, sim, aí vocês precisam estar com a câmera ligada. Professor, meu câmera não está funcionando, não. Não tem problema, não. Se não estiver funcionando, apresenta só com o microfone mesmo, tá? Entenderam o projeto? Trabalho, aliás? Então, esse trabalho aqui, eu vou postar ele agora também, né? Mas vocês concluam agora, até quarta-feira, essa atividade de hoje, que nós estamos fazendo ela passo a passo, né? Os cálculos direitinho. Essa atividade de pesquisa vai valer para a frequência para o dia 25/5, né? E a nota, uma das notas mensais, tá bom, pessoal? Dúvidas? Agora é a hora das dúvidas. Sofia, uma pena que você entrou agora, nós estamos encerrando a aula, que o professor Marcelo deve entrar agora em seguida. Mas aí você precisa estudar o conteúdo e fazer as atividades, né? Porque a nossa avaliação é feita toda em cima dessas aulas, tá bom? Vou abrir a câmera Professora, aqui. Diga, Guilherme. essa nota entra no segundo bimestre ou no primeiro? Segundo, nós encerramos o primeiro bimestre. Eu vou marcar com vocês. Ah, sim, é porque lá não tem a nota do primeiro ainda, eu achei que... É porque eu ainda vou fazer... Eu estou fechando ainda as notas do primeiro bimestre. Eu não fechei porque eu pedi para vocês mandarem os PDFs, e depois que vocês mandaram, eu não tive tempo, porque eu participei de várias bancas essa semana, e reuniões e tal, enfim, essa semana eu quero ver se eu fecho as atividades que compõem a nota mensal. Aí a gente vai ter esse primeiro bimestre encerrado, tá bom? Entendi, tá bom. E vamos torcer, né, para que a gente passe essa fase logo, mas a gente está percebendo aí que as escolas vão ser o último segmento que vai voltar ao normal. Então, o que eu sugiro a vocês, mais uma vez já falei isso, né, mas não custa repetir, que vocês se organizem para estudar o conteúdo, a gente está sempre online, para tirar as dúvidas de vocês, desculpa.
Esse negócio do coronavírus é muito sério. Nós estamos com um professor com coronavírus, né, e ele está tratando, já tem 10 dias, está se recuperando bem, mas ainda tem mais uns 7 dias pela frente de tratamento, né, ele está em casa, está sendo medicado, fazendo todos os procedimentos, teve todos os sintomas, né, só não foi preciso ser internado. Então, Quem, gente, que eu perdi aí? um professor, nosso colega. Então, Sim. a gente tem realmente que manter esse distanciamento e nos esforçar para esse sistema de ensino remoto ser eficiente. Mas, para isso, não basta só o professor fazer curso, o professor adaptar suas avaliações, as suas aulas. Os alunos também têm que fazer a parte deles. E começa pela pontualidade, pela realização das atividades, entendeu? Nós temos mais de 100 anos que nós nunca tínhamos vivenciado uma experiência dessa. Então, é uma experiência que não foi programada, quer dizer, nós não fomos qualificados, capacitados, tivemos tempo para treinar, e a gente está aprendendo a dirigir com o carro andando. Por isso que eu peço a vocês que sejam dedicados, participem, tá bom? E se cuidem também, né, porque o professor está passando os pedaços bem difíceis da vida dele. Está isolado, no quarto, e sendo medicado, enfim, com todas aquelas coisas que a gente escuta aí 300 milhões de vezes na rede, na mídia, né? Tá bom, meus amigos? Tranquilo?